Olá, meus amigos, passando para a gente fazer um vídeo de resgate da nossa história, né? História do Brasil, história de Portugal, e hoje a relação do infante Dom Henrique com as navegações. Então, o infante Dom Henrique de Avis foi o primeiro duque de Viseu, primeiro senhor de Covilhã, Porto, né? Nasceu no Porto em 4 de março de 1394 e faleceu em Sagres em 3 de novembro de 1460. Foi um infante português e a mais importante figura do início da Era das Descobertas, popularmente conhecido como Infante de Sagres ou o Navegador. Então, Dom Henrique nasceu numa quarta-feira de cinza na cidade do Porto, em Portugal, no dia então considerado pouco propício ao nascimento de uma criança. Era o quinto filho de João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e Dona Filipa de Lancaster. Foi batizado alguns dias depois de seu nascimento, né, tendo sido seu padrinho bispo de Viseu, e os seus pais deram-lhe o nome de Henrique, muito possivelmente em honra ao seu tio materno, do duque Henrique de Lancaster, futuro rei, né, futuro Henrique IV de Inglaterra. Então, pouco se sabe sobre a vida do infante, né, até os seus 14 anos, tanto ele como seus irmãos, né, a chamada ínclita geração, tiveram como aio um cavaleiro da Ordem de Avis. Então, foi o principal impulsionador da expansão portuguesa, né, os chamados descobrimentos portugueses. Então, em 1414, convenceu seu pai, né, a montar a campanha para a conquista de Ceuta, na costa norte-africana, junto ao estreito de Gibraltar, né? E a cidade foi conquistada em agosto de 1415, assegurando ao reino de Portugal o controle das rotas marítimas de comércio entre o Atlântico e o Levante. Na ocasião foi armado cavaleiro, né? E recebeu os títulos de senhor de Covilhã e duque de Viseu. Foi também administrador da Ordem de Cristo. Então, após essa conquista de Ceuta, retirou-se para Lagos, onde dirigiu expedições ao Atlântico. Então, rodeou-se de sábios e navegadores portugueses, realmente genoveses, mallorquinos e venezianos, e durante sua vida foram redescobertas as ilhas do Atlântico, já conhecidas no mapa desde o século XIV, os arquipélagos de Madeira e dos Açores. O povoamento e exploração das ilhas ficou ao seu cargo. Após a morte do irmão, o rei Duarte tornou-se regente, e o irmão infante Dom Pedro, sendo sobrinho de Afonso V, menor. Um conflito entre o rei e Afonso V, seu tio, o infante Dom Pedro, levou à batalha de Aforrobeira, e em que o infante então foi morto. O infante Dom Henrique colocou-se ao lado do rei, seu sobrinho, contra o seu próprio irmão. Então, mas de maneira mais específica, com relação aos descobertos, aos descobrimentos, principalmente do Brasil. Então, no mês de 1415, o infante Dom Henrique, príncipe da dinastia de Avis, que alimentou o sonho de tornar o Oceano Atlântico um mar lusitano, estava em Ceuta, no norte da África. A cidade acabava de ser conquistada aos mouros pela ação militar dos portugueses. Então, as riquezas espalhadas pelas vielas tortuosas do Burgo recém-conquistado mostravam ao infante Dom Henrique que os mouros eram os intermediários comerciais entre o Oriente e o Ocidente, que a religião islâmica era o obstáculo que a Europa cristã tinha que transpor para chegar às fontes das especiarias, do ouro e das pedras preciosas. Em 1418, Dom Henrique abandonou a corte e instalou-se na província de Algarve, no Cabo de São Vicente. Reuniu informações, rodeou-se de homens sábios, fez de Sagres um centro de estudos de geografia, de astronomia e cartografia, né?
de marinha, né? Estudo da marinha e de arquitetura naval, e tornou-se possível então a ciência náutica em seus melhores realmente estudos. Então, velejar junto à costa tinha mostrado que para ir mais longe e entrar no mar aberto era preciso então encontrar novos pontos de referência para orientar os pilotos na ida e também no regresso, né? Então a prática mediterrânea era empírica e a sua experiência pouco servia para enfrentar então as dificuldades que o Oceano Atlântico oferecia à navegação. As soluções estavam na observação dos astros e das estrelas, no conhecimento das correntes marítimas, conhecimento importantíssimo, e do sistema de ventos, na adaptação, né, e melhoria dos instrumentos náuticos, que possibilitou efetuar essas viagens com o mínimo de segurança. Então, os estudos matemáticos vieram valorizar a cartografia e geografias antigas. As informações chegavam a sagres vindas do mar na boca dos pilotos e marinheiros. As vivências práticas começaram a vencer as lendas e explicar os mistérios, e as sombras da ignorância passaram a ser iluminadas pelo conhecimento científico e experimental. Pérez-Luz, uma coisa brilhante. A astrologia então cedeu lugar à astronomia, e o estudo dos astros passou a ser feito em função da ciência náutica. A arquitetura naval portuguesa navegou de tentativa em tentativa até encontrar uma embarcação ligeira, resistente e segura para as viagens atlânticas, que era realmente um desafio naquele período. Essa embarcação foi a caravela, que é também uma vitória da experiência marítima colocada em terra nos gabinetes de estudo. A caravela lusitana começou por ser um pequeno barco de 50 a 100 tonéis, medida usada para a antiga construção naval para estabelecer ou avaliar a capacidade de carga de uma embarcação. Então a vela era triangular, o que tornava as manobras fáceis e lhe dava agilidade para reconhecimento do mar. Então a caravela então substituía os remadores e as pesadas velas que eram quadrangulares, a favor da leveza e da velocidade, o que dava muito mais agilidade a essa embarcação. O convés foi fechado para enfrentar as ondas. Então as ciências náuticas evoluíam de maneira realmente espantosa. Então, resolvidos os problemas com o barco, a escola de Sagres pensou na orientação dos navegadores em mar aberto. Rumo e o regresso exigiam pontos de referência. O Sol e o astrolábio, então simplificado, que era usado para calcular a altura, né, dos astros, foram as primeiras soluções para orientar os pilotos durante o dia. As estrelas, pontos fixos, visíveis na abóbada celeste, foram estudadas como sinais para guiar os marinheiros na navegação noturna. Então, os primeiros resultados das explorações henriquinas, né, do nosso grande infante Dom Henrique, foram lentos e exigiram estudos, né, e muita paciência. O desconhecido do regime dos ventos e nas várias épocas do ano, né, desconhecimento total dos ventos. Então, determinadas épocas do ano soprava no Atlântico Norte, obrigou às longas observações e a vagarosas conclusões que pouco a pouco retardavam o avanço dos navegadores. Então, e também foi lenta a descoberta da costa africana rumo ao sul e demorado o conhecimento das correntes oceânicas e regimes eólicos. Então, mas os erros foram sendo continuamente corrigidos
e as forças da natureza começaram a ser conhecidas e dominadas nos mapas preparados em Sagres. Então o Equador, por exemplo, né, foi ultrapassado e começaram as navegações no Atlântico Sul. Então o plano do grande infante Dom Henrique parece ter se desenvolvido em 3 fases que compreendiam o domínio do Atlântico Norte, do Atlântico Central e também do Atlântico Sul. Assim, o oceano, que se estende entre as costas da África e os limites do continente americano, tornou-se para as navegações portuguesas um grande laboratório experimental, onde cada viagem era feita sobre os resultados das viagens anteriores e servia para somar novos contributos às viagens seguintes. Todo esse trabalho laboratorial desenvolvido no decorrer do século XV nas ciências náuticas e no mar, entre as costas dos continentes africano e americano, tem, portanto, de ser considerado dentro de um conceito de totalidade de estudo ao serviço de um projeto. O projeto das grandes descobertas. Então, a Escola de Sagres recolhia as informações e ia anotando, montando os mapas com a indicação das correntes marítimas, da direção dos ventos, das épocas favoráveis à navegação, dos pontos de apoio e das soluções para orientação no Atlântico. É o erro, vamos dizer assim, um erro querer separar uma viagem da outra. Foi essa acumulação de conhecimentos náuticos que permitiu estudar as rotas e realizar os percursos, com a possível segurança necessária para ir e vir. Então, fiquemos com esse vídeo por hoje, do grande infante Dom Henrique e as navegações e essa evolução náutica para chegarmos aí à grande descoberta do Brasil, que foi a Frota de Cabral. Um grande abraço a todos, bons estudos, curte e compartilha.